Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais um dia de celebração. Hoje que é um sábado, sábado esse onde nas primeiras horas do dia nós estamos aqui para celebrar a vida, comemorar aquilo que é mais recompensador do que nós sermos gratos por estarmos vivos, por nós nos darmos conta que até para bancar a nossa própria vida nós dependemos de outras pessoas. Quando nós nos damos conta da nossa própria existência, a gente já está aqui lá para uns 5, 6 anos de idade, né? E aí, quando a gente começa a se dar conta, a gente percebe que nós temos pais, nós temos família, nós vivemos dentro de um ambiente familiar, e a partir daí nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo. E isso é uma prova clara que todos nós, para experimentar mudanças duradouras e consistentes, nós precisamos de outras pessoas. Infelizmente, tem pessoas que estão em momentos diferentes da jornada, onde essas pessoas elas preferem caminhar sozinhas, elas preferem ter um olhar para a vida de uma forma como se elas não dependessem de ninguém. Mas quando nós entendemos que até para bancar a nossa própria vida, a gente precisou dos nossos pais para que a vida chegasse até, até nós. A gente dependeu de outras pessoas, aí a gente percebe que até o nosso crescimento pessoal, ele é muito mais leve quando nós estamos ao lado de pessoas e estamos dentro de um ambiente onde é possível a gente experimentar essa transformação consistente e duradoura. Então é por isso que existe a comunidade do transbordo, justamente todos os dias para nos fazer lembrar que nós precisamos caminhar junto com outras pessoas que estão com objetivos parecidos com o nosso, objetivos parecidos com os nossos. Por quê? Porque é através da partilha do outro, é através da experiência que é contada aqui, que a gente consegue acessar o nosso inconsciente, nosso subconsciente, e aí a gente se dá conta, fala assim, olha, até então isso eu fazia desse jeito. E eu já vi que essa pessoa faz de outro jeito. Como seria se eu me esforçasse para aprender a fazer da forma como essa pessoa faz? E aí a caminhada vai ficando muito mais leve, vai ficando muito mais encorajadora. Por quê? Porque quando nós estamos com outras pessoas que estão na mesma caminhada que a nossa, nós experimentamos mudanças consistentes e duradouras. É por isso que existe a comunidade do transbordo aqui, é justamente para encorajar uns aos outros, que vale a pena a gente buscar o crescimento pessoal, que vale a pena todos os dias a gente buscar a nossa própria versão. Se tudo que está ao nosso redor, que tem vida, cresce todos os dias e se transforma, por que que somente a gente não vai crescer? Tem alguma coisa errada, né? Até uma árvore, uma semente que a gente joga na terra, daqui a 24 horas ela já não é mais a mesma. Mas por que que nós precisamos sermos as mesmas pessoas? Precisamos ser aquelas mesmas pessoas chatas, rabugentas, vamos dizer assim, né? Por que que nós precisamos nos conformar com essa versão que muitas das vezes não consegue experimentar e extrair tudo aquilo que nós podemos ser? Então, a nossa comunidade do Transbordo, ela serve justamente para isso, para nos fazer lembrar que vale a pena crescer, vale a pena a gente experimentar mudanças consistentes e duradouras. Duradouras. Então, sem muito estender nas minhas palavras, nós temos aqui uma pessoa hoje que vai partilhar a sua experiência, vai trazer a sua mensagem, aquilo que está no seu coração. E tem sido uma semana assim que nós estamos tendo a oportunidade de ter várias pessoas aqui que têm se juntado a nós na nossa caminhada. Nós temos aqui hoje a Mariana, né? Ela que é filha da Marlene, ela também que é empresária, ela já vem aí na sua trajetória, lançando o seu negócio, e não só isso, ela junto com sua mãe aí já tem alguns produtos digitais aí que elas vêm testando, vêm tendo resultados também. Então, ela vai compartilhar conosco aqui a sua experiência. Mariana, fica à vontade aqui para você transbordar nas nossas vidas. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, vendo que é a minha primeira vez a apresentar. Tenho gostado muito de estar nesta comunidade, onde tenho um ambiente seguro para podermos estar a transbordar e também praticar a oratória, que eu acho que é muito importante. O tema que eu trouxe para vocês hoje é como ser mais autêntico. Eu dividi a autenticidade
em 3 tópicos que eu acho que assim é a maneira como nós vemos a autenticidade e também conseguimos definir a nossa própria autenticidade. Porque quando nós começamos a tentar expor melhor a nossa imagem para os outros, foi uma das partes que eu própria no meu caminho tive que enfrentar. Quando eu decidi criar a minha conta no Insta e começar a expor a minha imagem para as outras pessoas e tentar ensinar as outras pessoas, eu tive que entender o que é que eu vou ensinar, que tipo de pessoa é que eu sou e como é que eu me quero expor e qual é a minha forma mais autêntica para me expor para as outras pessoas e para dar a conhecer a pessoa que eu sou. Então, eu cheguei à conclusão que, em primeiro lugar, a autenticidade baseia-se na nossa essência. Eu vejo a essência como, de uma forma mais simples para explicar, como quase como as nossas crianças interiores, tipo, o nosso eu mais cru. E por ser o nosso eu mais cru, é o nosso eu mais autêntico. E eu também cheguei à conclusão que, vendo que a nossa essência é quase como se fossem as nossas crianças interiores, nós, para começarmos a entender a nossa essência e como a nossa essência é afetada, eu acabei por regredir sempre até ao ponto em que quando eu era criança, que foi quando nós começámos a ter mais noção de quem é que nós somos e começámos a agir e tomar as decisões por nós mesmos. Nesse ponto, teve um exemplo que eu aqui separei para vocês, que era, eu quando era criança, era uma pessoa que falava muito, que era muito extrovertida, que estava sempre a conversar, a cantar, etc. E por também estar sempre a falar muito, por exemplo, na escola, acabava por ser um bocado, interromper um bocado os professores. Então, havia sempre muita gente que mandava calar. E por mandarem muito calar, eu acabei por crescer de uma maneira mais introvertida. Então, eu por muito tempo acreditei que era uma pessoa introvertida, quando na verdade eu era uma pessoa muito extrovertida que gostava muito de falar e cantar e fazer um monte de coisas e exprimir. Então, a essência, às vezes, nós temos que regredir e entender que as molduras que nós temos não são para o nosso quadro. Muitas vezes as molduras que nós temos são molduras que nos foram postas, que não pertencem à nossa jornada e que são molduras que temos que abandonar para podermos então ser autênticos e sermos quem nós verdadeiramente somos. Aqui na parte da autenticidade, também gostava de, relativamente à essência, também gostava de dizer que nós, por exemplo, o nosso eu de agora, muitas vezes as pessoas até tiveram uma infância boa, o nosso eu de agora é um conjunto de condicionamentos, de experiências, de conhecimento, das experiências até de outras pessoas, que nós aprendemos muito a ver o testemunho de outras pessoas. Então, não podemos simplesmente dizer que o eu que nós somos agora é sempre, é só nosso, é tipo só autêntico. Nós temos que procurar a nossa própria autenticidade e de tudo o que nós temos, e do conjunto todo que nós temos, escolher aquilo que nos pertence, porque nós trazemos muitas coisas que não é nosso. E desse ponto, gostava de trazer agora o segundo tópico, que é as ilusões. Baseia-se, a autenticidade, além de se basear na essência, também se baseia muito na ação de cumprir. Cumprir com o que nós prometemos e manter, tipo, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, tanto com os outros como connosco, como nós, com nós mesmos. Porque como é que nós vamos ser uma pessoa autêntica se nós não nos respeitarmos e não cumprimos um ponto, não cumprimos uma promessa? Como é que nós vamos ser autênticos se grande parte das ações que nós tomamos acaba por ser, de certa forma, uma mentira? Porque muitas vezes nós decidimos um objetivo, mas como falhamos à primeira vez, nós baixamos o objetivo e achamos que o nosso máximo é aquele. Pois, se não conseguimos cumpri-lo, acabamos por diminuir um pouquinho porque pensamos, se calhar eu não consegui porque é muito. Não, não é muito. Não é questão de ser muito. É a questão de que nós não estamos a cumprir, não estamos a trazer aquela confiança para basear a nossa autenticidade e estamos a diminuir, estamos a desrespeitar-nos a nós mesmos. E isso não é ser autêntico. Não podemos dizer que somos autênticos se tomarmos ações constantemente que estão a desrespeitar-nos e que estão a baixar o nosso valor. Nós é que decidimos o nosso valor. E para decidir o nosso valor, nós temos que estar sempre a procurar situações em que conseguimos provar a nossa confiança, conseguimos trazer experiências novas, resultados, até mesmo a nossa forma de pensar. Tudo isso traz a nossa autenticidade. E nessa parte das ilusões também, a parte da confiança.
Sim, essa parte das ilusões. Muitas vezes, eu trouxe aqui dois exemplos, que são exemplos que já faz um tempo que eu estou a tentar descobrir esta parte, esta jornada, então tenho vários exemplos de forma de quando eu fui tentar descobrir o meu próprio caminho, porque a autenticidade é uma coisa que toda a gente tenta ensinar na internet e toda a gente fala da autenticidade, mas é muito difícil nós aprendermos a ser autênticos com as palavras do outro, porque a nossa autenticidade é só nossa. Então é muito difícil pedir ao outro para nos ensinar a ser autênticos. O outro tem que nos explicar o processo dele para nós formos a entender muitas vezes o processo em que ele passou, mas não tem uma fórmula, um método que nos explica ser autênticos. Nossa autenticidade é só nossa e cabe-nos a nós procurá-la. Então, eu tenho aqui dois exemplos. Um exemplo é o exemplo do 100%, que quando este exemplo passou-se quando eu comecei a ir para a escola, para o primeiro ano, e normalmente nós saímos do infantário e passamos agora a estar numa escola em que nós estamos constantemente a ser avaliados em testes. E eu sempre fui muito boa aluna. Então, o facto de estarmos agora a fazer testes e estarmos a pôr uma percentagem no que conseguimos fazer, isso de certa forma acaba por decidir grande parte do nosso potencial e isso mesmo influencia a nossa reputação como os outros, porque depois nós conhecemos os nossos colegas, de certa forma, pelas notas que eles tiram, a forma em que nós brincamos com eles no recreio. Então, para mim sempre foi muito importante o ponto de tirar boas notas. E eu lembro-me da primeira vez que eu tirei um 100% num teste, porque eu antes pensava que sempre tirava tipo entre os 90 aos 100, que é excelente, mas eu sempre pensei que se calhar o 100 fosse algo muito difícil de completar, algo muito difícil de realmente ter acesso. E a primeira vez que eu tirei um 100, eu fiquei, não, isto realmente é possível tirar um 100. Então, aí podemos ter noção de quanto as nossas limitações acabam por definir tanto o nosso potencial e nós mesmos também. Porque a partir do momento que eu tirei o 100, a minha mentalidade mudou ao ponto de, em vez de eu estar atrás dos 90, eu estava atrás dos 100. E que nós podemos entender que tudo na nossa vida é uma limitação porque nós metemos aquela limitação. Nós decidimos o teto em que queremos estar. Então, eu acho que é muito importante termos noção das limitações, porque essas limitações é simplesmente uma ilusão para nós tentarmos esconder o máximo que podemos fazer, porque muitas vezes temos essa impressão que nós queremos, de certa forma, mascarar o ponto em que nós não conseguimos chegar. Por exemplo, na corrida, tenho aqui outro exemplo, que é o exemplo do vai-vem. Nós na escola temos a prova do vai-vem, que é uma prova em que temos que correr de um ponto ao outro, sempre para a frente e para trás, para a frente e para trás. Por isso é que se chama vai-vem. E esse ponto, normalmente, o intuito desse exercício é fazer o máximo que conseguimos. Só que o máximo depende apenas de nós. Então, acaba por ser um ponto até onde é que tu consegues ir. E a primeira vez que eu tive noção disso, de que o exercício funcionava assim, o meu máximo era 25 voltas. Depois disso, eu tomei consciência, não, eu posso fazer mais, 25 é pouco, eu posso fazer muito mais que isso. Então eu evolui para os 30. Só que depois tem um problema, que é aí que entram as ilusões. Nós muitas vezes depois achamos que evoluímos e fixamos ali, estagnamos, porque achamos que aquilo já é muito bom e ficamos por ali. Mas não, nós não devemos fazer isso. E quando eu tive noção disso, dos 30, eu voltei a evoluir para os 35 e agora tenho sempre sido assim. É por isso que um dos objetivos que eu pus para mim mesma, neste caminho de evolução, é correr. Porque assim eu sei que quando chegar lá, já vou ter a prática, já vou ter o exercício e vou conseguir ter uma performance muito melhor. Então, nós temos de estar sempre a evoluir, não podemos simplesmente chegar a um teto e dizer, não, este agora aqui é onde eu vou ficar. Não, nós ainda temos muito caminho por ir e temos que estar sempre a tentar ser melhores do que nós somos hoje. A pessoa que nós fomos ontem não pode ser a mesma pessoa que nós somos hoje, porque é uma evolução constante. Estar estagnada é estar sempre no mesmo sítio. Se eu fosse para estar estagnada, os meus próximos anos bastava olhar só para os anos que foram atrás. E se eu não gosto dos anos que são atrás, por que é que eu vou continuar no mesmo sítio? Por que é que eu vou ser a mesma pessoa? Eu não posso. Então, hum, esta parte das limitações é muito importante e ter noção de que é uma ilusão.
Não podemos simplesmente dizer que é assim, porque não é, é uma ilusão. Temos que ter noção das pessoas em que nós nos queremos tornar e de como vamos agir. E teve uma explicação, que eu e a minha mãe, nós costumamos ter conversas assim. Então, eu acabei por, no meio das nossas conversas, acabei por encontrar uma forma muito engraçada de explicar esses pontos. Porquê? Nós estávamos a pensar porque é que um objetivo que às vezes é tão pequenino é muito mais fácil do que um objetivo que nós temos que é muito maior. E eu cheguei à conclusão, porque há também questões de tempo. Por exemplo, isto é um objetivo mais pequenino. Então, se nós estendermos assim numa linha, acaba por ter isto de esforço e isto de trabalho envolvido para completarmos o objetivo. Mas agora, se pensarmos num objetivo assim grande, se baixarmos, acaba por ter este todo de esforço e é por isso que às vezes não vemos os resultados na hora, porque é um objetivo mais extenso e que, quando chegarmos ao objetivo, é algo muito maior. Só que eu pensei, porque é que um objetivo pequeno é muito mais rápido de se concluir e muito mais fácil do que um objetivo grande? O problema está em como nós decidimos que um objetivo é pequeno ou grande. Porque ao dizer que um objetivo é grande, estamos a pôr um rótulo daquele é o nosso máximo, por exemplo. Então estamos a limitar-nos a dizer que aquilo é mais difícil porque simplesmente pomos na cabeça que aquilo é mais difícil. E acaba por ser mais difícil porque é esse o nosso modo, é esse o modelo que nós temos. Só que isso está totalmente errado. Nós temos que pensar que algo só é difícil porque nós pomos na cabeça que é difícil. Algo só demora mais tempo porque pomos na cabeça que demora mais tempo. E com isso surgiu outro exemplo. Por exemplo, nós na escola, normalmente os professores, para fazermos um projeto, uma apresentação, temos um prazo. E eu lembro-me de uma apresentação em que era uma apresentação muito extensa e a professora pôs a apresentação num prazo de um mês. Tínhamos um mês para preparar, para pesquisar, para organizar o PowerPoint, nós tínhamos que falar pelo menos 20 minutos. E eu lembro-me que estava toda a gente preocupada por causa de ser uma coisa assim tão fora do normal, porque normalmente as apresentações são só 7, 5 minutos. Então, grande parte das pessoas começaram-se a preparar no início, parte das pessoas só se prepararam no fim e outras só se prepararam mesmo nos últimos dias antes da apresentação. Eu fui uma das pessoas que se prepararam nos últimos dias da apresentação. Mas pronto, o que cheguei à conclusão de que as pessoas que se começaram a preparar no início acabaram por não ter tão bons resultados, mas não porque tiveram tipo o tempo da preparação tipo, foi diferente ou o potencial delas era diferente. Não, porque elas na cabeça delas achavam que o projeto era tão difícil que precisavam de muito tempo para se prepararem e puseram aquilo na cabeça que realmente para elas foi mais difícil e estar a apresentar também foi muito mais difícil. Eu, como tinha na minha cabeça, eu já tinha mais ou menos os tópicos e a estratégia de como eu ia fazer a apresentação, só fiz nos últimos, foi tipo na noite antes do projeto. Fui irresponsável, eu sei, fui irresponsável, mas correu muito bem. Eu fui a aluna que tirou 20, enquanto pessoas que demoraram um mês todo e tiveram a trabalhar o mês todo no projeto, mas por terem aquela mentalidade, só tiraram 15, 16, 17. E eu acho uma pena as pessoas às vezes pensarem assim, porque elas mesmas tinham tanta preparação, tinham tanta coisa que acabaram por se perder tanto e acabaram por se limitar que depois não conseguiram os objetivos que elas tanto lutaram. Passaram um mês todo a trabalhar e não conseguiram os objetivos. Exatamente por estarem-se a limitar e por estarem a achar que o potencial delas talvez não seja o suficiente para completar aquele objetivo. Quando na verdade era, eu olhava para alguns e eu tinha a certeza que eles podiam ter a mesma nota que eu. E eu até ter apresentações muito mais inovadoras. Mas é tudo a maneira como nós pensamos. E é muito difícil mudar a maneira como o outro pensa, porque é como eu disse, a autenticidade, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós vemos, depende tudo de nós. É muito bom, às vezes, ter um ombro amigo que nos consiga dizer essas coisas, só que a partir do momento que nós queremos mudar, a nossa mudança só depende de nós. Enquanto nós não decidirmos fazer esse clique, o outro não vai conseguir fazer mais nada. Então, o nosso sucesso depende de nós, a nossa autenticidade depende de nós, todo o nosso processo depende de nós. Então, porquê que se tudo depende de nós, porquê que não vamos conseguir fazer as coisas?
Quando é um projeto que depende de nós e de outras pessoas, é normal que hajam conflitos e que às vezes as coisas não saiam como nós queremos, porque não estamos a depender só de nós, temos uma dependência nos outros também, no trabalho dos outros. Só que se tudo depende de nós, o que é que nos impede de ser cada vez melhores? O que é que nos impede de ter o nosso potencial completo? Nada. Tudo o que nos impede somos nós. Só que às vezes é tão difícil termos a consciência do que nós estamos a fazer é errado e que nós temos que mudar e começar a procurar um melhor, que acabamos realmente por esconder isto tudo nas tais ilusões. Criar ilusões, tipo, eu não consegui fazer isto porque realmente era muito difícil. Eu não consegui fazer isto, mas isso foi por causa da professora que ela pôs o prazo muito pequeno. Não consegui fazer isto, era muita matéria, foi por isto que eu não tirei boa nota. Não consegui fazer isto, foi porque a caneta não era confortável e não consegui escrever tanto. Não consegui escrever tudo o que eu queria. Nós temos que começar a assumir as responsabilidades das coisas que nós fazemos. Tudo à nossa volta, a responsabilidade é nossa. Se nós não estamos onde nós queremos, nós temos que começar a tomar responsabilidade e tomar as rédeas da nossa própria vida e começar a viver de uma forma autêntica. Porque, como eu disse, nós não podemos ser autênticos se nós não estamos a tomar decisões que nos respeitem e que seja para o bem do nosso caminho. É por isso que às vezes muitas pessoas não se conseguem impor num ambiente, não conseguem falar de um certo tópico apesar de terem conhecimento, porque elas mesmas não tomam ação, não têm nada que fundamente os argumentos delas e apesar de terem o conhecimento, não se sentem confortáveis para estar a falar, porque o que elas vão dizer não tem um fundamento, não tem uma base porque elas não tomam ação. E por não tomarem ação, podem ter todo o conhecimento do mundo, mas se não tomarem ação e se não quiserem começar a aplicar e viver experiências e ter resultados, não vão chegar a lado nenhum. Porque é que adianta ter o conhecimento se não vamos usar o conhecimento para avançar? Vamos usar o conhecimento para estar aqui sentados? Não. Temos que sair de um ponto e ir para o outro, porque isso é que é é como a água. Se a água não estiver a correr em constante fluxo, a água vai começar a ficar choca, começar a ficar estagnada. Uma água parada não é uma água boa. Nós somos 70% de água, por exemplo. Se formos ficar sempre parados no mesmo lugar, é claro que vamos ficar ainda piores. Temos que estar em constante movimento, e estamos sempre a ir com o fluxo da vida e a aprender. Nós não podemos estar no mesmo sítio porque nós perdemos a autenticidade. O que nós achamos, por exemplo, o que nós achamos que fomos ontem, podemos não ser a mesma pessoa que somos hoje. Mas o que é importante é que entendemos a mudança e entendemos que o que estava ontem não era tão bom como o que está hoje. E temos que entender sempre esse processo e evoluir. Tenho aqui outro exemplo que eu escolhi, que é uma história que me fez pensar muito, fez-me refletir muito. Exatamente, foi antes de começar a entrar no marketing digital, foi este exemplo que realmente me fez pensar que eu tinha que mudar. Porque, como eu tinha muito boas notas e já tinha grandes objetivos desde pequena, eu acabava sempre por estar num modo mais tradicional. Porque, se formos a ver, o mais tradicional para se conseguir uma boa vida é através da vida académica. Ir para a universidade, tirar um curso. Não estou a dizer que isso é errado, mas estou a dizer que há muitas outras maneiras que talvez sejam mais adequadas para conseguir grandes objetivos do que às vezes estar tanto tempo no mesmo sítio e grande parte do conhecimento que nós ganhamos não é exatamente conhecimento útil, quando podíamos estar a adquirir experiência e pôr as coisas em prática e até conseguir os resultados de forma mais rápida. Então, o exemplo que eu vi era o exemplo das pulgas. Foi um experimento que fizeram, colocaram cerca de 30 pulgas dentro de um frasco e sabem que as pulgas saltam. O frasco foi selado e as pulgas ficaram, acho que questão de uma semana ou 2 semanas dentro do frasco. E sempre que elas saltavam, elas batiam na tampa, então começaram a saltar só dentro da altura da tampa. O que é que elas fizeram? Elas condicionaram-se a elas mesmas, apesar de todo o potencial que elas tinham, condicionaram-se a elas mesmas e foram começando a diminuir o potencial delas e limitar-se. A partir do momento que a tampa do frasco foi aberta, elas continuaram sempre
a saltar só na altura é que a tampa ia. Só que qual é o problema disso? Já não tinha tampa, já não estavam no frasco, mas continuavam a condicionar-se, continuavam a pôr limitações no próprio potencial, no próprio desenvolvimento. Só que uma pulga, ela consegue saltar tão alto, porque é que ela só salta até à ponta da tampa? Não é triste ver o potencial a ser assim estragado? Agora pensem em vocês. Vocês às vezes também não acham que grande parte das ações que vocês tomam podiam ser outras ações diferentes, podiam ter resultados melhores, podiam ter um potencial muito. O potencial que vocês têm em tudo é sempre bom. As pessoas é que acabam por ter experiências que as condicionam de uma forma e começam a interiorizar aquelas condições. Porque, por exemplo, como eu estava a dizer, grande parte da minha vida acabei por acreditar que eu era uma pessoa introvertida quando não era. E o que é que isso me trouxe? Dificuldade em estar a exprimir, dificuldade em às vezes estar a apresentar trabalhos. E agora estou melhor porque eu tenho trabalhado nesse ponto. Mas antes não. Eu antes tremia, ficava nervosa, até às vezes, tipo, estar a falar era difícil. Depois isso afetava relações com os colegas. E depois é claro que isso depois é uma bola de neve e enquanto não tomamos as rédeas parece que o mundo vai acabar. Mas não, temos que começar a mudar e tomar a responsabilidade nos nossos atos, porque depois eu pensava, isto é porque isto é muito difícil. As relações com os amigos não é bem, porque os meus amigos não querem saber de mim. Eu sentia-me excluída. Não, não era por estar excluída. Era porque eu mesma tinha aquela visão de mim mesma e eu acabava por me excluir inconscientemente. E eu punha a culpa nos outros. Mas a culpa não é nos outros, a responsabilidade é minha. Talvez se eu tomasse um ato de ser um bocado mais, de estar um bocado mais no meio, de estar um bocado mais, de conhecer melhor os meus amigos, estar um bocado mais interiorizada nas conversas, ter talvez feito tem uma expressão em inglês, é run the extra mile. É correr, tipo, hum, em português é mais ou menos correr 1 quilómetro extra, ir ao extra, fazer sempre um bocadinho mais. Se eu tivesse feito talvez um bocadinho mais, a situação fosse diferente, mas eu estava condicionada a um ponto em que eu não, nem sequer tinha essa perspectiva. E é por isso que eu valorizo muito as nossas perspectivas. Eu acho que se um problema é um problema e é difícil, e nós não estamos a conseguir resolvê-lo, estamos a ver a perspectiva errada. Nós nos filmes não achamos que às vezes os personagens tomam as decisões erradas porque eles não parece que estão a ver a situação toda do filme. Nós somos a mesma coisa. Pensem num vilão. Teve um filme uma vez que eu vi que era muito engraçado, por acaso não sei o nome, mas o filme era o personagem principal tomava as ações e nós achávamos sempre que o outro personagem é que era o vilão. No final do filme, nós viemos a descobrir que o personagem principal é que era o vilão e que era a pessoa má. Só que nós só tivemos essa noção no final do filme, porque durante o filme todo nós tivemos a defender as decisões dele, defendemos tudo o que ele pensava, defendíamos as dores dele, defendíamos todos esses pontos. Esse filme é quase um experimento social. E depois, no final, nós vemos o ponto, a perspectiva do outro personagem que era o afetado, e nós realmente notamos que o personagem principal realmente era cruel, ele tinha atitudes más, e nós, mesmo se tivéssemos prestado atenção a certos pontos, nós íamos encontrar tipo, bandeiras vermelhas no comportamento do personagem principal. Nós é que estávamos tão presos a achar que só por ele ser o personagem principal era bom isso. Então, eu acho que a perspectiva acaba por influenciar muito o nosso ponto de vista. Porque em vez de estarmos a focar só na árvore, por que é que não focamos na floresta? Não é? Nós às vezes temos uma perspectiva tão fechada, tão contraída e tão condicionada que acabamos por achar que as coisas são tão pequeninas e que têm uma influência tão grande, quando na verdade são uma coisa tão mínima. Se pensarmos, isso acontece muito em história, eu sou do curso de Humanidades e em história nós acabamos por ter que entender as perspectivas das pessoas que estiveram cá antes de nós. E quando nós olhamos para os mapas de como era, por exemplo, a Europa, como era o mapa do mundo, dos séculos de atrás, nós acabamos por pensar, nós nem conseguimos entender como é que funcionava a mente daquelas pessoas que só achavam que a Europa era só 3 ou 4 países.
não existia a África, não existia a Ásia, nem existia a América. Como é que é possível aquelas pessoas acharem que o mundo era só aquilo? Nós hoje vemos o mundo e nós temos noção do quão grande ele é. E temos noção da diversidade e da variedade que há e que as coisas há. E era impressionante. Depois os mapas é muito engraçado, porque eles definiam o mar e depois à volta do mar tinha o que eles acreditavam muito a religião e acabava por ter os anjinhos. Viam-se os desenhos dos anjinhos e os monstros. Cada monstro que tinha nos mapas era algum ponto, tipo ou uma pedra ou algo redemoinho que tinha, que as águas eram mais difíceis, e eles achavam, para ver vocês verem o quanto a mente deles era fechada, achavam que a culpa era todos desses pontos todos sobrenaturais, a culpa eles punham tudo, que era a visão católica. Eles punham tudo, foi porque Deus quis assim. Foi porque os marinheiros morreram, foi porque nós fomos contra Deus e Deus descarregou a sua raiva em nós. Eles pensavam assim, mas não entendiam como é que funcionavam os fatores naturais e talvez se fossem um bocadinho mais para o lado e entrassem numa corrente melhor, teriam conseguido fazer as coisas. Então, se nós expandirmos a nossa perspectiva, foi, por exemplo, os portugueses. Os portugueses, se formos a ver, os portugueses foram os pais do descobrimento, porque eles é que começavam com as naus, eles é que começaram a descobrir quando toda a gente dizia que eles eram tolos por estar a ir contra e estar a tentar procurar no além, porque toda a gente acreditava que aquilo era o certo. Mas depois que os portugueses começaram a descobrir, a vez de todos os países na Europa não começaram a procurar os portugueses para descobrirem também. Claro. Então nós temos que mudar a nossa perspectiva e não podemos ter como certo o que é hoje, porque amanhã podemos ter uma reviravolta tamanha que nós vamos ver que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Agora. E eu queria, tinha aqui mais um ponto, porque até tive este insight enquanto estava a preparar a apresentação, que foi exatamente por pensar, tipo, enquanto estava a preparar a apresentação, acabei por pensar fogo. Quem é que eu sou para estar às vezes a decidir certos pontos? E eu cheguei à conclusão, o que é que nós somos? Nós somos um conjunto de conhecimento, de experiências, das experiências dos outros, de vivências às vezes que nós tivemos, de situações por que passamos, mas isto tudo fica no passado. Isto tudo foi coisas do passado. Nós temos que saber escolher, como eu disse, aquilo que realmente é importante e que se adequa no nosso quadro, porque às vezes a nossa moldura não é uma moldura que dá para ver tudo o que nós somos, que dá para ver o nosso potencial. Nós somos abstratos. Nós às vezes nem podemos ser um quadro, podemos ser alguma escultura. Como é que se põe uma escultura numa moldura? Estão a entender? Nós somos um ser tão diverso e tão imoldável que realmente tudo depende do ambiente em que nós estamos e das decisões que nós acabamos por tomar. Então, uma coisa que eu vou começar a adotar a partir de hoje, que é a partir do momento em que nós vamos tomar uma decisão, seja que decisão for, temos que pensar se a decisão que eu estou a tomar está a ser influenciada pelo meu passado ou se está a ser feita para decidir o meu bom futuro. Porque depois que eu pensei nisto, eu cheguei à conclusão que muitas decisões que eu tomei foram decisões que foram tomadas com base nas minhas próprias condições passadas. E o que é que isso trouxe? Mais condições, mais condicionamentos, mais limitações. Nós temos que entender e enfrentar, mesmo de frente, tudo aquilo que está a condicionar e que não nos deixa ter o nosso potencial completo. Porque se enfrentarmos isso de frente é difícil, mas a partir do momento que começamos a enfrentar, começamos, desde que seja 1% todos os dias, 1% todos os dias, no final faz muita diferença. E vocês não acham que é muito melhor ser melhor 1% todos os dias do que ser sempre a mesma coisa? Eu vejo, por exemplo, antes de começar a correr, eu lembro que eu fui correr só, tipo, não foi um impulso, foi uma decisão impulsiva, mas quando eu comecei a correr, eu realmente gostava muito. E eu a correr, quando eu fui correr, eu tinha a limitação de que eu achava que não era boa para correr.
porque eu também tenho um problema no joelho, então eu sempre que eu tento correr, tipo, às vezes muito ou muito rápido, acabo por ter, tipo, desloco, tipo, a rótula e é um bocado complicado. E eu acabava sempre por pensar, tipo, que realmente correr não é para mim. Mas depois que eu comecei a correr, comecei a prestar atenção a dicas para melhorar a performance, talvez tipo, formas que eu pudesse fazer para melhorar e para até proteger o meu joelho, porque correr, depois acabei por descobrir que realmente faz muito bem e que até minimiza as situações que eu às vezes tinha. E eu acabei por apanhar um gosto por correr e sentir-me muito melhor. E isso é até um exercício mental. É por isso que eu aconselho a toda a gente para ir correr. Porque às vezes estamos a correr e quando nos sentimos cansados e queremos desistir, é a regra dos 40%. Nós ainda temos mais 40% de energia para gastar. Só que é um mecanismo defensivo do nosso corpo para preservar essa energia para não chegar ao 0%. É que uma bateria, ela também nos avisa quando já estamos no 20%. É exatamente a mesma coisa. Então, não é por estarmos cansados que vamos parar. É só fazer um bocadinho mais. No dia a seguir, esse bocadinho mais que nós fizemos vai ser a linha dos 40%. Então imaginem o quanto vocês podem estender a vossa performance se continuarem a fazer isso. O quão grandes vocês podem ser. Eu acabei por falar isto um bocadinho mais rápido e já ia acabar, falta 20 minutos. Não sei se querem falar agora um bocadinho das reflexões que vocês tiveram. Isto agora está a ficar sem bateria. Posso também falar daqui das perguntas? Que eu Muito juntei 3 bem. perguntas Eu tenho uma para vos pergunta ajudar a para. refletir, que é até um Aham. exercício que vocês podem fazer, que é como definimos a nossa essência. Vocês podem pensar em como é que vocês definem a vossa essência e se a vossa essência é influenciada, é sempre influenciada um bocadinho, mas se as influências são boas, se a moldura que vocês estão a pôr em vocês é boa, porque uma moldura boa exalta o quadro, certo? Então, vocês têm que procurar ver se as molduras que vocês têm são boas. E depois, a segunda pergunta é: será que realmente acredito ou é apenas uma desculpa para a minha falta de progresso? Será que realmente eu só consigo fazer, por exemplo, 25 voltas ou é uma desculpa por eu não querer fazer mais? Não ter a coragem de fazer o extra, o mais? E a última pergunta é: será que consigo? Será que. Não, calma aí. Eu mudei esta pergunta, está aqui. A última pergunta é: será que eu só consigo isto ou eu posso fazer muito mais? Porque se nós às vezes tomarmos uma decisão, mas pensarmos nestas perguntas, nós mudamos, não, não pode ser só assim, tem que ser mais. Não posso ficar só por aqui, eu posso fazer mais. Só às vezes, de lembrarmos destas coisas muda totalmente. Eu vejo por mim, quando eu estou a fazer alguma coisa, se eu pensar, não, eu posso melhorar isto. A partir do momento que eu posso, que eu penso que posso melhorar, eu realmente melhoro o trabalho e eu fico, ainda bem que eu melhorei isto. Ainda bem que eu fiz isto. Pois estas pequenas conquistas que nós temos no dia a dia, pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, eu vou tomar um pequeno, ainda não tomei pequeno almoço, daqui a bocado vou tomar o pequeno almoço e eu vou pensar, será que, por exemplo, tenho melancia lá em baixo, será que eu vou ter o trabalho de comer melancia agora ou posso simplesmente acabar por tomar uma tosta ou assim? A melancia é muito mais saudável e eu adoro melancia. Então, talvez se eu tiver um bocadinho mais de trabalho a comer a melancia, vou-me sentir muito melhor durante o resto do dia. Se eu às vezes estudar um bocadinho mais, sei que vou-me sentir muito mais confortável depois no dia do teste. Se eu às vezes correr um bocadinho mais, sei que, e completar a meta que eu tenho diária, sei que vou me sentir muito melhor do que se parar agora só porque estou cansada. Se não que estou cansada, olha, abrando um bocadinho, vou andando, recupero e depois volto a correr. É só abrandar. Nós às vezes achamos que não conseguimos fazer as coisas porque vivemos numa vida muito acelerada. Nossa vida é toda acelerada e depois temos dificuldade em gerir as nossas emoções. Porque vivemos muito de forma muito acelerada, é difícil decidir como reagir. Mas se nós abrandarmos, temos tempo de pensar em tudo que vamos fazer, temos tempo em decidir
aquilo que vamos tomar, as decisões que vamos tomar. Até às vezes estamos num conflito, se nós respirarmos e abrandarmos a situação, mesmo que seja só connosco, o outro pode estar a 100, mas se nós abrandarmos, nós vamos conseguir reagir de uma forma diferente, até entender melhor o outro e conseguimos acabar com o conflito na hora, ou pelo menos minimizá-lo. Isso, vocês vão dizer que isso não nos faz sentir melhor. Em vez de estarmos a carregar essas coisas todas connosco durante o dia a dia, ou até coisas passadas, que às vezes as pessoas não gostam de deixar as coisas para trás e andam com uma bagagem tremenda, se nós aprendermos a abrandar as coisas e a viver de forma mais autêntica, nós vamos começar a encontrar a paz que às vezes toda a gente procura paz. Essa paz está exatamente nesses pontos que nós não prestamos atenção. Porque podemos encontrar paz em qualquer coisa. E se de encontrar a paz, tinha outro exemplo, que era, eu achava que apostarmos aqui em Portugal, não é só em Portugal, o sítio que eu vivo é um sítio que é uma aldeia, tipo uma aldeia. Aqui não tem bombas de gasolina, não tem caixas de multibanco, só tem uma mercearia, não tem lojas, não tem um shopping, não tem um supermercado grande, não tem essas coisas todas. Para eu conseguir ir à casa do vizinho, tenho que andar muito. Para eu ter com os meus amigos, tenho que andar muito. E eu sempre achava que o sítio que eu morava não era um sítio que eu gostasse, porque tinha todas essas coisas que não me deixavam fazer tudo o que eu queria. E depois eu pensei, não, se eu estou a morar aqui, se foi para eu nascer aqui e morar aqui, tem que ter alguma coisa boa deste sítio. Este sítio tem que ter alguma coisa boa. Não é que eu comecei a prestar atenção, sempre que eu chegava da escola, o caminho que eu passava do autocarro. Eu antes estava sempre no telemóvel, então deixei o telemóvel de parte e comecei a prestar atenção ao caminho. Não é que agora, como aqui é um sítio no campo, uma aldeia, tem muitas quintas e as paisagens são lindíssimas. E eu nunca tinha reparado nisso. Nunca tinha reparado nas paisagens, no quão bonito era o sol de manhã. Nunca tinha reparado, às vezes, a voltar no, quando já é tipo, agora vai ser agora nesta época do outono para o inverno, que começa a escurecer e a paisagem que eu passo ali é lindíssima. Eu nunca tinha reparado nisso. E só esse ponto de mudar a perspectiva e de estar um bocado aberta a conhecer, a desafiar as coisas em que eu acredito, as minhas crenças, as minhas limitações. Eu agora tenho um gosto por este sítio que é inimaginável, que eu adoro o sítio onde eu moro. E eu às vezes pensava, não, eu quando crescer vou sair daqui e vou para uma cidade. Por ter todas as coisas que eu quero à beira, vou para uma cidade. Não, eu agora até podia ir para a cidade, porque é um sítio mais conveniente, mas eu acho uma piada e eu adoro o sítio onde eu moro por causa exatamente das paisagens, da calma. Aqui em casa nós, tipo, o terreno é grande, nós temos a liberdade para estarmos a fazer o que queremos lá fora. E isso é uma paz todos os dias de manhã acordar com os passarinhos, que é incrível. E eu antes não tinha essa noção, nem apreciava isso. E a partir do momento que eu comecei a ter essa perspectiva diferente, eu comecei a ter muita mais paz e comecei a gostar muito melhor do sítio onde eu moro e isso fez com que eu me aceitasse melhor também. Porque depois eu acabava por, tal, não conseguia fazer as coisas e punha a culpa é por causa do sítio onde eu moro. O sítio onde eu moro não há oportunidades. Temos é que procurar as oportunidades e para encontrar as oportunidades é preciso mudar a perspectiva. O Tiago pôs a mão no ar, se quiser Sim. falar. Eu quero fazer uma pergunta para você, é o seguinte, você falou sobre essa questão da importância de ter uma consciência autêntica, né, vamos dizer assim. Eu Uhum. pergunto para você assim, quando ou em que momento, ou se houve algum acontecimento que você passou a se dar conta que para você ser uma pessoa melhor para você mesma, você precisava ir pelo caminho da autenticidade. Como é que foi essa Uhum. virada de chave? Pronto. Então, até é engraçado porque o ponto exato eu não sei bem. Só sei que eu antes era uma pessoa, exatamente por ter essas limitações todas em cima, eu não era autêntica, porque depois acabava sempre por estar a passar a responsabilidade para os outros e tinha exatamente quase como um perfil de vítima. E por ter essa mentalidade assim,
as minhas relações com os outros, comigo mesma, a forma como eu reagia era péssima. Era muito mal e eu via hoje que a maneira como eu tento ver olho para trás e vejo as situações, eu realmente vou, eu não devia ter agido assim. Tipo, a mente estava tão fechada, se eu tivesse pensado um bocadinho mais e aberto as coisas eram diferentes. E eu vejo que o clique foi quando depois, tipo, isso acabava por influenciar as relações aqui em casa também. E eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, porque é normal. Uma criança é normal ter um bocado de conflitos com os pais. Então, e eu começava a mudar, depois a minha mãe, ela sempre teve assim, no mundo de ter uma mentalidade diferente, mas mais ligada para o espiritual. E ela dizia sempre: não, tu tens que pensar nas coisas que fazes, nas a maneira, tens que pensar como é que tens que aceitar às vezes certas situações, tens que começar a pensar porque não é tudo a culpa dos outros. Tipo, que nós, por exemplo, se alguém me fizesse mal, em vez de eu ir e fazer ainda pior, tinha que começar a aceitar que às vezes a pessoa fez o mal, porque a outra pessoa às vezes nem se sente bem com ela mesma e foi por isso que ela descarregou. Não é uma coisa pessoal, é da outra pessoa. É simples. A partir do momento que eu comecei a tentar entender isso e fazer um esforço, eu fiz um esforço enorme, fazer um esforço para começar a trazer isso para a minha própria vida. Foi quando eu comecei a ver o clique. No início foi só mais para melhorar a relação com os outros, mas é como uma bola de neve. Ao melhorar a relação com os outros, acabei por melhorar a relação comigo mesmo. Porque se formos a ver, a relação que nós temos com os outros é a mesma relação que nós temos connosco. Normalmente é ao contrário, nós dizemos sempre que temos que primeiro trabalhar o interior para depois aquilo mostrar e caracterizar o exterior. O exterior é a nossa reflexão. A mim foi ao contrário. O exterior refletiu o meu interior. Muito bem. A Suzana, ela faz aqui alguns comentários que ela diz que ela passou também por esse processo, onde teve uma fase da vida dela que ela perdeu a identidade. Ela faz um destaque aqui a respeito da sua forma de se expressar, né? Que demonstra que você é uma pessoa que está no caminho aí, onde cada dia você expande a sua consciência. E ela te parabeniza e fala: aula com excelência. Suas experiências trazem muitos insights valiosos e ela não consegue descrever a felicidade que ela está aqui por estar vendo você partilhar essas experiências. Tanto que ela diz assim: que felicidade indescritível correr a segunda milha. E ela diz assim: amei as experiências das pulgas. Você é uma potência, tá? É, como é que você vê isso, Mariana? Assim, dentro do senso comum, tem muitos outros jovens que eles não estão nessa mesma sintonia, nessa mesma perspectiva de mundo que você tem. Então, vamos dizer assim, você trouxe o exemplo ali, naquela época onde os europeus achavam que a Europa se resumia só a quatro, três países. E os portugueses ali vieram com o pensamento de olhar fora da caixa e falar assim: ó, o mundo não pode ser só isso, tá? Uhum, É, Como é que isso chega na sua vida? De você olhar e falar assim: bom, não é só, a minha vida não é só isso. Tem muito mais coisas uhum, aqui fora de mim. Tem muito mais coisas aqui que eu posso aprender, que eu posso crescer e tal. E como é que você aplica isso no seu dia a dia? uhum. Um dos hábitos que eu adotei foi sempre que eu tomo uma decisão, ou às vezes até um conflito com outra pessoa, às vezes até outra pessoa que está -se a sentir menos positiva. Eu tento sempre entender porque é que a outra pessoa está a tomar aquela ação. Por exemplo, às vezes os professores, isso acontecia muito, os professores, que eu chegava atrasada, porque como eu moro aqui na aldeia, só tenho um autocarro. E o autocarro, a pontualidade é horrível. Então eu acabava sempre por chegar todos os dias, as pessoas implicavam comigo. Eu pensava, fogo, porquê que será que o professor está tão chateado para estar a implicar comigo a esta hora da manhã só porque eu cheguei atrasada? Eu não interrompi a aula, eu entrei com calma, não interrompi o professor, nem bati com força na porta, nem nada. As pessoas, às vezes, nós não podemos tomar tudo para o pessoal. Nós, às vezes, as pessoas estão chateadas porque elas mesmas estão chateadas. Isso é problema delas. É o mundo delas. Nós estamos no nosso mundo, não podemos deixar trazer as coisas das outras pessoas, os conflitos dos outros, para nós. Temos que decidir o que é do outro e o que é nosso. E agir de acordo. Se quisermos entender melhor o outro, porque é muito bom, às vezes, em qualquer situação, entender o outro, porque nós aprendemos muito com as experiências das outras pessoas.
podemos entender, mas depois as reflexões que ficam e os aprendizados que ficam, temos que escolher se realmente aquilo agrega na nossa situação ou se às vezes não, até nem é tão bom assim. E temos que saber mediar essa situação. Eu acho que um exercício para quem não está habituado é quando aparece às vezes, nós temos aquelas situações de gatilho em que acabamos por, de certa forma impulsiva, tomar uma ação, é parar e fazer um esforço para respirar e entender a situação. Pode ser difícil no início, pode não dar certo nas primeiras vezes, mas depois de começarmos a entender o outro, porque às vezes a culpa, nós achamos que a culpa estamos chateados por causa do outro, mas não. Às vezes até entendemos mal a situação e ficamos chateados por razão nenhuma, porque não compreendemos porque é que o outro tomou aquela ação. Então, acho que é muito importante começarmos a ter essa consciência, tanto de nós como das outras pessoas, e mediar. Muito Acho que é bem, isso. muito bem. Eu não sei se a Marlene quer fazer algum comentário, que eu vi que ela deixou o microfone dela aberto. Marlene, fica à vontade. Olá, bom dia. Bom dia. Hum, eu queria dizer que a Mariana, a essência da Mariana é mesmo assim. Ela desde sempre, sempre, desde pequenina, ainda tinha ela 3 aninhos, foi quando ela começou a descobrir que realmente podia começar a criar coisas. Eu já contei uma vez esta história, acho que foi naquela vez que fizemos um piquenique, não sei se, mas eu vou contar. E então ela tinha sempre o gosto ela sempre queria evoluir. Foi aí que começou a descobrir a potencialidade dela a trabalhar, por exemplo, com a lei da atração. E ela queria a mochila de rodinhas e eu disse, olha, vais desenhar a mochila de rodinhas e vais pôr no guarda-fato um papel colado e vais ver que tu vais conseguir ter a mochila de rodinhas. Se a mãe não te der, alguém te vai dar. E ela sempre quis mais. E ela desenhou desde pequenina a mochila de rodinhas da maneira dela. E depois acabou por uma amiga nossa a convidar para sair o fim de semana. E quando ela veio, já trouxe a mochila de rodinhas. Essa amiga disse: olha, a Mariana olhou para a mochila de rodinhas, os olhinhos a brilhar, e já não consegui. E eu não fui capaz de dizer: não, a mochila de rodinhas. Aquela era um desejo profundo que ela tinha, e pronto. E lá veio ela para casa com a mochila de rodinhas, e foi uma oferta de uma amiga nossa. O que quer dizer que. E ela aprendeu, a partir daí ela começou também a trabalhar um bocadinho o quadro dos sonhos e saber que se tiver um desejo profundo, aconteceu isso também com o quarto, com uma vez com o telemóvel. Pronto, ela quando mete na cabeça um desejo profundo, ela acredita naquilo de tal maneira que não é impossível, que de certo modo é possível e que pode concretizar e acaba por concretizar realmente de uma maneira fácil. E também, pronto, ela sempre desde pequena teve uma maneira, a vontade de evoluir sempre, a vontade de aprender, a vontade de querer ser a melhor, não no mau sentido, mas no bom sentido, porque isto não é uma conquista, não é para estar a competir com ninguém, mas ela sempre teve a vontade de competir com ela mesma. De analisar os valores que não estou, alguma coisa que não esteja bem para melhorar sempre, mesmo como ela falou, a correr, ela não gostava de correr, mas pronto, começou a tomar o gosto de correr e agora a meta dela é os 5 km por dia. E ela tinha a dificuldade no joelho realmente, que era a rótula, saltou-lhe várias vezes na escola a fazer desporto e tudo mais. Pronto, mas por um lado até lhe está a fazer bem que está a fortalecer o músculo, está a fortalecer toda aquela zona. Ela não, ela corre só, não corre em estrada que tenha pedras nem nada, corre em estrada direita. Pronto, isso também lhe ajuda a fortalecer. Mas pronto, é basicamente isto. Ela questiona-se muito, conversamos muito sobre conseguir progredir, conseguir evoluir, o que é que nos está a atrapalhar, o que é que muitas vezes nos está a travar. Pronto, e o facto, por exemplo, de ela entrar para o digital. Ela era antes uma menina que não metia fotografias quase nenhumas no Instagram. Às vezes até nós comentámos, ela Sim. foi a Madrid, viajou bastante, e eu assim, a Mariana, mesmo quando foi Manchester e tudo, eu assim, a Mariana, tu não metes fotografia nenhuma, isto, porque hoje em dia, de certo modo, eu também não meto muitas, é certo,
Mas vou começar a trabalhar também este ponto, a aparecer mais. Mas é certo que, no fundo, o Instagram ou uma rede social já serve hoje em dia para dando um currículo também para as pessoas que nos vão dar trabalho um dia mais tarde, ou o primeiro emprego, ou de certo modo, nem digo primeiro emprego. A gente vê, ai, conhece alguém, olha, diz-me qual é o teu Instagram, diz-me qual é a tua rede social que utilizas. Pronto, de certo modo, a pessoa já tem vontade e já quer saber e já quer ver como é, o que é que a gente tem feito, coisas assim. E, de certo modo, hoje em dia está-se a tornar importante realmente termos uma rede social e e aparecer mais e coisas assim. Mas ela não. Ela era muito no seu mundo e foi uma dificuldade e ela própria teve que trabalhar isso internamente. Ainda está a trabalhar, ainda não Sim, aparece assim. se posso falar, eu antes de Sim. entrar para o digital, porque eu entrei para o digital já há um tempinho, só que eu nunca tinha posto tipo, exatamente em prática. Então, só há mais ou menos já a questão de 4, 5 meses é que eu comecei a pôr em prática. E eu, como queria aparecer, sabia que era importante aparecer e construir um branding e começar a construir uma imagem na internet. Por não gostar de tirar fotos, eu nem sequer sabia os ângulos que ficavam melhor, nem sabia como é que funcionava as luzes para ficar melhor, às vezes, tipo numa foto, nem nada. Então, qual foi a meta? Exatamente é o que eu estou a dizer. Era uma coisa que eu odiava tirar fotos, não gostava nada de aparecer. Falar em público também, tipo, em frente a em público não me importava tanto, mas em frente à câmera era difícil. Então, o que é que eu fiz? Um desafio tirar pelo menos 100 fotos todos os dias. Uau. Então, É qualquer verdade. situação, não É. importa se estava bonita, se não estava, porque as fotos não eram exatamente para postar, era para ganhar prática e ver que experimentar que ângulos ficam bonitos. Se gosto de uma inspiração de uma foto na internet, tento reproduzir a foto. Não importa com que meios fosse, o que importante era fazer. E a partir de tirar tipo 100 fotos todos os dias, às vezes era tirar, tipo, demorava uns tempinhos, mas era tum, 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 todas seguidas, e depois via, eu gostei desta, este ângulo fica bonito, este não gostei. E começar a construir esse portfólio foi uma coisa que por acaso me ajudou muito e até agora tem ajudado em questões de mostrar a própria imagem no digital. Muito bom, muito bom. Eu vi que o Carlos, ele abriu a câmera ali, depois ele fechou. Eu não sei se ele queria fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. Carlos, se você tiver, fica à vontade, viu, Carlos? Olha, É, bom dia, toda a gente. Estamos aqui a acabar o trabalho, então peço desculpas ah, aí por não aparecer. Hoje é um dia tudo ativo bem. para trabalhar o Facebook. A Mariana comentou, fez um comentário a questão das relações, dos relacionamentos. Queria colocar uma observação e perceber o ponto de vista dela. Eu tenho observado cada vez mais que quanto mais íntima é a nossa relação com alguém, mais da nossa intimidade, nós temos o hábito de mostrar, numa situação de conflito, quem nós realmente ainda somos na essência, ou seja, nós temos uma facilidade de mostrar o nosso lado mais impulsivo, mais agressivo, mais descontrolado, ou seja, temos quando é mais próximo de nós, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, nosso companheiro, nossa companheira. Quando há uma situação de conflito, ainda aquele instinto quase que natural sai. E o contrário, a gente tem dificuldade. Quanto mais intimidade nós temos com aquela pessoa, quando a gente tem dificuldade de expor as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, que a gente tem, como a gente tem sofrido e tem dificuldade de caminhar. Por que a Mariana acha que acontece isso? Ela deu vários exemplos que vai exatamente nesse sentido. Então a questão é que quanto mais as pessoas são mais íntimas connosco, mais dificuldade temos em
estar de certa forma a expor e tentar criar um entendimento? É essa a pergunta? Não, não, deixa eu colocar assim. Numa situação que a pessoa é íntima e há um conflito, nós rapidamente disparatamos tudo em cima da pessoa. As nossas frustrações, tudo. Só que quando a gente está em dificuldade, e precisa de ajuda, nós geralmente não procuramos alguém da intimidade. Vamos à internet, vamos a sei lá onde. A gente tem esse contraponto. Só para você Ah, ver bem. sim. Pronto, então, eu acho que, por exemplo, quando é uma pessoa mais íntima, acho que quando uma pessoa é mais íntima, acho que o que torna uma pessoa mais íntima é exatamente a quantidade de vivências que nós passamos com essa pessoa. Ou seja, essa pessoa torna-se íntima por devendo o tempo que já vivemos com ela e já conhecemos essa pessoa. Então sabemos, às vezes, que por ela já está há tanto tempo connosco e já nos acompanhar há tanto tempo, é mais fácil, às vezes, expor certas coisas, porque temos noção de como é que ela vai pensar e como é que ela vai agir. Só que às vezes nós levamos isso ao extremo e acabamos por pôr na cara das pessoas muitas coisas que não era preciso pormos. E isso aí entra na tal parte que eu disse da mediação. Temos que saber entender muitas vezes que o problema é nosso e não pôr as frustrações em cima dos outros. Porque como essas pessoas são mais íntimas, muitas situações que nos acontecem acabamos por pôr a culpa nelas. E no caso de depois, quando as situações são mais difíceis, nós irmos procurar os estranhos, acho que é no caso de ter medo de como é que essas pessoas mais próximas vão reagir ao que nós estamos a ter conflito. Porque às vezes nós podemos achar que talvez isso vá regredir a nossa reputação com essa pessoa. Porque essa pessoa até pode pensar que nós às vezes não temos dificuldade nenhuma, e como é uma pessoa tão íntima e tão do nosso dia a dia, a que temos um bocado de dificuldade em expor os nossos problemas, porque queremos manter a boa imagem. Acho que é nesse ponto. Sim, sim. Deixa eu colocar um exemplo aqui para ver se eu consigo melhorar aqui o meu ponto de vista. Um exemplo aqui. Se a gente tem uma divergência, por exemplo, com a nossa mãe à mesa do jantar, e essa divergência mexe desestabiliza em algum momento a nossa forma de estar, né? Rapidamente nós somos ofensivos. Aumentamos o tom de voz, usamos palavras mais agressivas, batemos na mesa, ah, vou usar uma expressão estranha, bufamos, assim, solta Sim. aquele ar assim. Se fosse ao contrário, se fosse, por exemplo, no shopping com um amigo que tivesse o mesmo comportamento da nossa mãe, dificilmente a gente iria reagir desse jeito. Dificilmente a gente vai gritar com um amigo, vai bufar com um amigo, ou vai bater na mesa e se posicionar de forma violenta e de forma agressiva, vai alterar o tom de voz. É muito mais difícil acontecer isso, por exemplo, numa roda de amigos, ou na escola, ou com professores, mas em portas adentro da nossa casa, parece que a gente tem tanta intimidade que se acha no direito de ter um comportamento assim, porque a outra pessoa tem a obrigação de nos aceitar, tem a obrigação de nos acolher, tem a obrigação de perdoar uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, Sim. e é nesse sentido que eu estou querendo dizer, ou seja, na intimidade, nós não ligamos muito para as nossas reações. Fora da intimidade, a gente já consegue controlar. Nesse é ponto que eu queria refletir, tá? Uhum. Acho que não sei se eu me fiz entender, o Sim. Thiago e Mariana. Eu acho que nesse ponto, nesse exemplo dessa situação que, por exemplo, alguém, tipo, à mesa disse alguma coisa que eu não gostei e eu senti-me ofendida. Eu acho que eu tenho que procurar a razão pela qual eu me senti ofendida. Porque a outra pessoa, ainda por cima, se é dentro de casa, não me disse com más intenções. Se disse alguma coisa que me ofendeu, foi com a intenção de melhorar, de encontrar um ponto de entendimento. O problema foi como eu interpretei a situação e foi como eu decidi reagir à situação. E nós esperámos que as pessoas mais íntimas, e pelo menos aqui de casa, como temos aquela
aquele rótulo de família e esperamos que as pessoas da família estejam sempre ali, ou seja, temos um grau de extensão que esperamos de compreensão dessas pessoas, talvez de amigos, talvez não esperamos tanta compreensão, tanto entendimento, e aí temos mais facilidade em expor temos mais, não é facilidade, é mais rápido expor essas coisas. Temos que entender que, primeiro, temos que entender o nosso ponto para depois exprimir o ponto para a outra pessoa. Não podemos quase como se fosse de forma impulsiva, simplesmente exprimir um gatilho, porque exatamente por ser essa família, as intenções não foram más. E se as intenções foram más, a culpa não é nossa de ficar chateados. A culpa é da outra pessoa, porque se ela disse com más intenções, as intenções que ela tinha, ela sabe que intenções tinha. E é problema dela gerir, depois que ela depois sente-se culpada de ter dito essas coisas. É problema dela gerir isso. Não é problema meu. Não tenho que levar para o meu pessoal. E eu acho que, por exemplo, quando é com os amigos, nós às vezes é que vamos por pensar, tipo, se eles dizem alguma coisa, nós nem temos tanta consideração. Porque acabamos por pensar, pronto, pode às vezes até ser tipo um grupo dos amigos, tipo no shopping, até deixamos passar. Quando é com a família, como eles estão sempre ali, temos mais às vezes aquela coisa de tentar ir porque já estás aqui tanto tempo comigo, então eu acho que tenho o direito de estar a expor estas coisas. A nossa relação é forte o suficiente para eu estar a expor estas coisas. Só que a reação como nós temos a esse tal, tipo, esse conflito, é que é o importante. Tudo o que nós agimos connosco é muito importante ter noção e ter consciência de como é que vamos agir. Eu Nessa adorei isso que situação, você nesse falou. exemplo, eu não acho que seja correto estar a esbravajar, estar a bater na mesa e tudo. Isso é uma vergonha, estar a fazer essas situações. Temos que nos saber comportar e temos Exatamente. que saber agir. Isso Eu depende de eu achei nós. mesmo lindo isso, porque quando você disse assim, quando você disse que eles estão na unidade, e tem que suportar, eles tinham que ser exatamente o contrário. No ambiente Exatamente. íntimo, nós temos que nos esforçar para entregar o nosso melhor. Não é dar tapa na mesa, não é ofender nada disso. No ambiente íntimo, portas adentro da nossa casa. E no ambiente mais íntimo que existe, que é portas adentro do nosso coração, é onde que nós temos que entregar o nosso melhor, e muitas vezes mesmo, pelo fato de a gente achar que a pessoa é da nossa intimidade, que nós temos que o outro tem a obrigação de entender a nossa reação, a nossa impulsividade, o nosso destempero. E às vezes as pessoas literalmente batem a mesa, jogam pratos ao ar, viram as costas e nem sequer se dão o trabalho de ouvir a outra pessoa. Uhum. Muitas vezes as Mas pessoas vou falar uma expressão que eu aprendi aqui em Portugal, ficam de trombas e nem dá à pessoa o direito de saber a razão pela qual elas estão de trombas, elas simplesmente se fecham no mundo delas, batem em porta do quarto, entram para ali para dentro, vão para o mundo delas e nós nem sequer entendemos o que é que se passou. Nem sequer entendemos o que que se passou. Então, a nossa autenticidade vai muitas vezes mais pro ambiente exterior do que pro ambiente próximo. É nesse ponto que eu queria colocar, e a minha Mariana colocou isso muito bem. Nós temos que ter cuidado, porque pensar que a pessoa da nossa intimidade está sempre ali disponível, está sempre ali perdoar. Chega uma hora que essa pessoa da intimidade vai se cansar, porque ela não é obrigada, de forma alguma, a conviver 1, 2, 3, 20, 30, 50, 80 anos com o nosso destempero, com o nosso desequilíbrio de uma semana tá linda, na outra semana. Linda que eu digo, tá linda no comportamento, né? Tá equilibrada, né? A pessoa tá equilibrada, a pessoa tá em alto astral e não sei o quê. No outro dia, a pessoa acorda com o pé esquerdo, parece, desce com o pé esquerdo da cama e se transforma. E vira o Tasmania, né? Querer a gente ri, mas é sério. É Então, verdade, assim, é verdade. horrível nós vivemos e temos essa convivência com pessoa, com esse tipo de pessoa que a gente dá bom dia,
a pessoa, num dia nós damos um bom dia, a pessoa está lá cheia de vida, abre um sorriso, dá um abraço e não sei o quê. No outro dia, na mesma situação, igualzinho, você dá um bom dia, a pessoa já responde, bom dia só se for o seu, porque o meu está um péssimo dia. Conviver Sim, com pessoas que é uma montanha russa é uma dificuldade danada, né, Tiago? é verdade. Esse exemplo que você trouxe, Carlos, faz tanto sentido, porque assim, essa pessoa que tem essa explosão emocional, não tem esse controle emocional, essa mesma pessoa que explode dentro de casa, é uma pessoa diferente quando está diante do chefe, por exemplo. O chefe É, pode chegar ali e descarregar um caminhão em cima daquela pessoa e ela não tem a coragem de ter o destempero na frente do chefe, porque há uma consciência ali paralela que diz assim: olha, você não pode fazer isso com o seu chefe, porque seu chefe tem o poder de te demitir. Aí eu mas fico faz com a pensando, mãe, faz com o pai, faz com o filho, exatamente, exato. Aí eu fico pensando justamente isso. Eu concordo com você, Carlos. Por que que essa pessoa que ao mesmo tempo consegue ter essa autocontrole. consciência de não estourar, não explodir com o chefe, mesmo quando o chefe ali está falando uma coisa que não faz sentido, houve uma ofensa pessoal, a pessoa consegue se impor ali no lugar, mas quando chega em casa é que nem um elefante entrando numa loja de cristais, né? Faz tudo. Muito boa, Carlos. Essa contribuição que você trouxe assim, faz todo sentido aí com essa consciência autêntica que a Mariana trouxe hoje. E uma pergunta que eu quero fazer para a Mariana também, que é a seguinte: Mariana, hoje, não só hoje, a gente vê que as mulheres hoje em dia, devido à ditadura da beleza, diante do quanto que a mulher é cobrada hoje em dia para ela cuidar da aparência, para ela. A mulher está sendo avaliada o tempo todo tanto do ponto de vista da autoestima, tanto do ponto de vista das escolhas que ela faz. Como é que está você nesse ambiente aí? Como é que você lida com isso? Como é que está a sua forma de pensar e a sua consciência relacionada a isso? Eu acho que, nesse ponto, eu acho que, por exemplo, se começarmos a trabalhar o interior primeiro, o exterior acaba por se refletir. Então, nós, quando eu vejo por mim, antes, por exemplo, eu antes tinha algumas dificuldades com a minha aparência, agora já não tenho tanto, porque eu acabei por começar a trabalhar mais a minha mentalidade, o meu interior, e acaba por se refletir. Eu tenho mais vontade de fazer coisas ou comer coisas que acabam por se refletir na minha aparência. Acabo por ter mais gosto, tipo, e mais amor próprio e consequentemente acabo por me tratar melhor. Acabo por me conseguir mudar uma mentalidade em que agora tipo, eu tenho mais respeito por mim e acabo por ter uma aura diferente e as pessoas depois também respeitam. É uma coisa, é exatamente, se nós não nos amamos, como é que esperamos que os outros nos amem também? Anda muito à volta disso. E a mesma coisa para o respeito, se não nos respeitam, é porque nós também não nos respeitamos e nós estamos a passar a imagem errada. E num mundo de diversidade e variedade, eu acho que não acaba por ser difícil ter um rótulo para toda a gente, e é por isso que eu acho que a autenticidade é tão importante, porque a autenticidade acaba por envolver essa parte das aparências também. Ao entendermos o que é a nossa autenticidade, o que é a nossa essência e tudo, estamos muito mais confortáveis para estarmos a expor, porque sabemos que somos autênticos. Temos esse prémio connosco, essa conquista connosco. E isso, quando uma pessoa tem essa autenticidade com ela, é tão mais fácil e ela sente-se tão mais segura em estar a expor e a falar com os outros que realmente aparece uma pessoa completamente diferente. Muito bem, muito bem. Olha, é uma pena que nós chegamos aqui no horário. Temos um horário aqui que não dá para a gente continuar aqui com esse bate-papo, mas eu quero dizer para você que, de fato, foi um tema muito oportuno você abordar sobre a questão da autenticidade através da sua experiência, através do seu ponto de vista. Eu tenho certeza aqui que várias pessoas foram edificadas aqui, muitos insights aqui foram extraídos. Um dos principais insights aqui que eu achei fantástico foi o exemplo que você deu, que não dá para pegar uma estátua e colocar em uma moldura, né? Então, Assim. assim, isso é um exemplo tão simples, mas que ao mesmo tempo a gente vê que as pessoas, elas estão a todo tempo querendo se encaixar dentro daquilo que as pessoas dizem para elas serem, na verdade, né? Uhum. E às vezes ela não percebeu que ela é, de fato, olha, eu tenho aqui essa escultura aqui,
e eu não preciso me encaixar na moldura de alguém. Então, esse foi um dos insights muito interessantes que você trouxe, que para mim sintetizou toda essa exposição que você fez aqui. Muito obrigado Hum. pelo seu transbordo. De fato, você transbordou aqui nas nossas vidas. E eu já quero dizer para a Marlene também, para ela ir se preparando, que o dia dela também está chegando, tá, Marlene? Vai se É preparando aí amanhã. também, que logo, Sim, logo você está vou aqui com a aproveitar. gente, sim, para você também transbordar nas nossas vidas e que essa família continue assim crescendo. Vocês são um exemplo claro desse crescimento contínuo. Dá para ver que são pessoas que tem uma consciência ali que já sabem que precisa buscar esse 1% melhor todos os dias, que há esse compartilhamento mútuo dessas vivências. E que bom que nós temos vocês aqui na nossa comunidade para que outras pessoas também se espelhem em vocês, para que elas se sintam encorajadas. Então, muito obrigado. Eu não sei se a Mariana quer fazer alguma consideração final, Mariana. Se você quiser fazer alguma Hum, consideração final, você tem esse momento aqui. Caso não tenha, a gente já vai encerrar nosso encontro de hoje. sim, quero agradecer às pessoas que estiveram aqui presentes e espero que tenha passado um conteúdo que tenha, pelo menos, gerado reflexão em toda a gente. E também quero agradecer por estar a fazer parte desta comunidade, porque realmente fazer, às de vez em quando, partilhar situações e estar aqui a aprender, porque estamos aqui todos a aprender, tanto eu como vocês também estão a aprender. Acho que realmente é um ambiente que já estava a procurar há um tempo e fico feliz por ter encontrado um ambiente assim. Muito obrigada. Que bom, que bom. Com certeza outras pessoas vão se espelhar em vocês também e elas vão se sentir encorajadas. Uma coisa que eu sempre digo aqui é que no momento que a gente está partilhando, né, no momento do transbordo, ao mesmo tempo que a gente está dando, a gente está recebendo também. Porque parece que depois que a gente termina de falar, depois que termina o nosso momento de partilha, a nossa mente continua fazendo download ali, que se a gente deixasse, a gente teria muito mais coisas para falar. Então, esse é o ponto principal, que quando a gente transborda, ao mesmo tempo a gente está doando e a gente está recebendo também com a mesma intensidade. Então, obrigado. Você vê que a Josina aqui, ela faz um comentário aqui, ó. Ela diz que nós que agradecemos, isso mesmo, Josina. A Suzana coloca aqui também gratidão, conteúdo top. Então, assim, parabéns, obrigado mesmo, Mariana, pela sua partilha aqui. E com Uhum. certeza teremos outros dias, outros momentos aqui também para você estar nessa partilha aqui conosco. Então, gente, obrigado. Façam de hoje um excepcional dia. Amanhã nós estaremos aqui também. E obrigado a todos. Tchau, tchau. E até a próxima oportunidade. Ok, tchau.